Senhor. Amém, queridos? Aleluias. Antes de você se assentar, você que está aqui conosco, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Deus é bom. Em todo tempo. Nós vamos ler o versículo de número 3. Amém? Versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aleluias. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Mais uma vez oremos. Fala no nosso coração, Senhor. Fala ao meu coração, ao coração desse amado, dessa amada que está, ó Deus, aqui no templo, que está em sua casa, assistindo esse culto, participando, cultuando ao Senhor. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Usa a minha vida, tenha misericórdia de mim. Esconda-me, ó Deus, sob o sangue do Cordeiro. Coloca a tua palavra em minha boca, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor a falar. Por graça e misericórdia, fala conosco e que sua palavra nos encoraje, nos alimente, nos fortaleça, nos vivifique, nos cure. Pai, que ela faça o que lhe apraz e não volte vazia, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma o seu assento. Eu aproveito para cumprimentar você que está aqui, você que está na sua casa, com a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus. Essa graça seja superabundante na sua vida. Amém, queridos? Cadê o amém, irmãos? Ah, agora ficou bom. Deus é bom. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, olha, ler essas expressões na Bíblia, porque ela não está somente aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas em algumas cartas, principalmente nas cartas paulinas, mas também na carta petrina, na carta de Pedro. Para nós agora soa como algo assim, tão assim familiar, sabe? Mas eu queria que você pensasse no primeiro século. Eu queria que você pensasse quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou Pedro, estivesse escrevendo essas cartas, e eles então, na saudação das suas cartas, eles então dissessem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina as pessoas que estavam ali no primeiro século, ouvindo a leitura dessas cartas, a exposição das ideias cristãs e teológicas que estavam nascendo. Porque esses povos que estavam ao alcance dessas cartas eram povos pagãos que haviam se convertido ao cristianismo, mas também povos pagãos que ainda não haviam tido uma experiência com o Cristo. E por que é interessante nós analisarmos essa expressão? Porque é do conhecimento de todos vocês que as nações, antes do cristianismo, as nações, elas tinham os seus deuses. Não é verdade? Cada nação, cada povo, e até mesmo, às vezes, algumas aldeias,
tinham os seus deuses. E eles criam nos seus deuses, e eles adoravam os seus deuses, e eles eram um povo, na maioria das nações, politeístas, ou seja, eles criam em mais de um Deus. Como era o culto desse povo pagão? Muitas das vezes, o culto dos pagãos aos seus deuses era culto de sacrifícios de animais e até de sacrifícios humanos. Você que já estudou um pouquinho história, né? Um pouquinho de antropologia, ou da história da igreja, ou você que já viu algum filme épico, algum filme histórico, você já deve ter visto que era comum essas pessoas, elas sacrificarem inclusive os seus próprios filhos aos seus deuses. A pergunta é, o que levava esses povos a sacrificarem inclusive os seus próprios filhos a um Deus? Ou seja, o que levavam eles a sacrificar muitas das vezes, obrigado, irmã, Deus te abençoe, sacrificar até mesmo as suas próprias vidas. Presta bem atenção nisso aqui. Imagina você que é pai, e você está aí numa cultura pagã, e de repente você começa a perceber pestes, pragas na sua plantação, na sua vida, problemas, e de repente você, atemorizado pela sua cultura pagã, você então começa a pensar, os deuses estão nos abandonando, os deuses estão nos amaldiçoando, nós fizemos alguma coisa que desagradou aos deuses, e nós precisamos fazer um sacrifício. E os feiticeiros, ou usando uma expressão mais religiosa, os cultuadores ou os sacerdotes daquelas seitas que ensinavam sobre aqueles deuses, chega para você e fala, olha, você tem que sacrificar o seu filho. Nós cristãos agora, ouvindo uma coisa dessa, nós repreenderíamos, está amarrado em nome de Jesus, queima ele, Senhor. Não é verdade? Mas eles tinham medo dos deuses. Eles tinham medo dos deuses. E significava não sacrificar o filho, é ver a peste, a morte, a praga, dizimar até mesmo uma aldeia ou uma nação inteira. Então, atemorizado por aqueles deuses, ou por aquela mentira diabólica, eles então sacrificavam os filhos, e às vezes até os próprios filhos chegavam para os pais e falavam, não, pai, eu quero ser sacrificado. Eles se sentiam bem, porque uma vez que eles eram sacrificados, eles sabiam que os deuses iam ficar felizes e iriam abençoar seus pais e abençoar seus povos. Eles se sentiam um mártir, uns heróis, porque eles sabiam que estavam dando a vida deles para que o povo vivesse feliz. Mas agora o cristianismo surge, aleluias. Surgem uns anjos anunciando a uns pastores, eis que vos trago boas novas, é que nasceu hoje, na cidade de Belém, Cristo, o Salvador do mundo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, o Cristo, Jesus. E esse Jesus, irmãos, ele vai nos apresentar o verdadeiro Deus. Esse Jesus vai nos revelar quem é o verdadeiro Deus. E nós vamos ver que a partir do primeiro século, a partir do nascimento de Jesus, a fé verdadeira é estabelecida, e as mentiras do inimigo, os enganos do diabo, a cegueira espiritual dos povos, elas vão caindo por terra. O inimigo, ele vai percebendo que ele não consegue mais enganar.
as pessoas, porque Cristo revelou o Pai. Aleluias. Porque Cristo nos fez conhecer o verdadeiro Deus. Então eu quero que você preste atenção que a nossa meditação nessa noite, ou o tema da nossa mensagem nessa noite é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, agora tem um Deus diferente aí? Opa, como é que é esse negócio? Olha, porque eu conheço os deuses gregos, o Olimpo, Zeus, Heras, conheço os deuses egípcios, Ísis, Munra, conheço os deuses da Filístia, conheço Baal, Astarote, conheço Moloque, olha, eu conheço os deuses dos Vinques, o Odin e etc. Mas agora a linguagem é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai se lembrar que no capítulo 17 de Atos, Paulo chega na cidade de Atenas, ali nas regiões mesmo de Corinto, e ele vê que aquela cidade, aquele povo é um povo muito devoto, tem altares para todos os tipos de deuses conhecidos, e eles, por serem tão religiosos e temerosos de que, olha, vai que nós esquecemos de algum Deus, ele fica chateado, ele fica aborrecido, ele fica irado conosco, então vamos fazer um altar aqui, e eles colocaram uma placa bem grande, este altar é ao Deus desconhecido. Paulo se encosta ali, se achega ali, e ele começa a dizer, eu quero apresentar para vocês esse Deus desconhecido. E a partir desse momento, ele os apresenta o Cristo. Irmãos, para nós agora é maravilhoso ler isso aqui. Bendito o Deus e Pai. Às vezes nós nem nos tocamos, mas no contexto, pensa nisso. Espera aí, tem um outro Deus? E aí os evangelistas, os apóstolos, diziam assim, não tem outro Deus, só há um Deus. Hoje você vai conhecer o Deus verdadeiro. Hoje você vai conhecer quem de fato é Deus. Não esses que os seus antepassados, os seus ancestrais cultuavam, ou os seus ancestrais viviam escravizados por eles. Nós vamos apresentar para você um Deus verdadeiro. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Quem é esse Deus? Quem é o Pai de Jesus Cristo? Ele, o Pai de Jesus Cristo, é o Deus que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Opa, mas espera aí, isso aí começa a mudar a ideia que eu tinha de outros deuses. Porque os povos pagãos, eles não reconheciam esse Deus misericordioso, muito menos esse Deus consolador. Eles reconheciam um Deus que ficava irado com eles, castigavam eles e exigiam deles muitos sacrifícios. Vocês estão compreendendo? Agora, os apóstolos, os evangelistas, estão apresentando um Deus que é Pai de misericórdias. Não há clemência na cultura pagã ou na religião pagã. Se há algum problema, se eles estão furiosos, se eles estão irados conosco, nós precisamos sacrificar alguma coisa. E muitas das vezes eram sacrifícios humanos. Aí eu te pergunto, onde que está a misericórdia desse Deus? Eu quero que você preste bem atenção quem é esse Deus. Ele é o Pai de misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Etimologicamente, misericórdia é a junção de duas palavras do latim. Misere ou misere e córdia, que é cordis, que é coração. Ou seja, miséria do coração.
Quando você chega para Deus ou para qualquer pessoa e você pede misericórdia, você está dizendo para a pessoa assim: olhe para a miséria do meu coração. Contemple a miséria do meu coração, da minha alma. Veja em que grande miséria estão os meus sentimentos. E se compadece de mim. E tenha misericórdia de mim. Então, irmãos, quando os evangelistas, quando Jesus nos apresenta Deus como Pai das misericórdias, ele começa a apresentar um Deus que ele não vai exigir de você um sacrifício, ele não vai exigir de você que você mate seu filho, ele não vai exigir de você algo que seja para aplacar a ira dele. Ele é tão misericordioso que ele próprio se ofereceu para aplacar a ira dele. Você compreende isso? Olha, eu quero algo que aplaque a minha ira por causa do seu pecado, mas eu mesmo vou oferecer por você, porque ele olha para a minha miséria, ele olha para a sua miséria, ele olha para a nossa pequenez, e ele se compadece de nós. Tu não és o Cristo? Desça da cruz, salve a ti, salve a nós também. Vejamos se Deus agora virá tirar ele aí da cruz. Ele não dizia que era filho de Deus? Qualquer um de nós, irmãos, meu Deus, espera aí que eu vou mostrar esse povo. Sim ou não? Espera aí que eu vou... Deus, não aguento esse desaforo não. Aí é demais. Mas por ele ser o Pai das misericórdias, ele olha para a miséria espiritual que cega as nossas vidas, e ele brada: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, você tem que entender o que é um Deus misericordioso. Um Deus misericordioso não é um Deus que só tem dó e pena de você. Ser misericordioso não é você apenas ter dó e pena de quem sofre. Ser misericordioso é tomar o lugar da dor do outro. Olha que coisa interessante. Entende-se, então, literalmente, por misericórdia, como um coração compadecido, ou seja, é ter a capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com essa pessoa, mostrar para ela que você sente a mesma dor. Sabe por que Jesus não nos fulmina, irmãos? Porque ele olha para a nossa miséria e se compadece de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele olha para o meu coração, que é enganoso, desesperadamente corrupto, e ele se compadece. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles estão tomados de uma miséria espiritual, de uma cegueira espiritual, de um engano, Pai. Mas eu estou aqui para tomar o lugar deles, morrer por eles, para que essas escamas e cadeias se soltem das suas mãos e de seus olhos, e eles conheçam a Ti como o único Deus. Dê um aplauso a Ele por isso, meu irmão. Aleluias, aleluias, aleluias. Quando o escritor diz que ele é Pai de misericórdias, ele está dizendo que ele é a fonte de toda a misericórdia. Irmãos, Lamentações 3, versículos 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Ele é a fonte das misericórdias.
Bem certo é que se as misericórdias de Deus tivessem fim, os meus créditos há muitos anos já teriam acabado. Os seus créditos há muitos anos já teriam acabado. Mas a cada manhã ele recarrega o seu cartão de crédito. A cada manhã ele recarrega o seu cartão de crédito. Você está entendendo isso, santo? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, dia após dia, cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam para comigo e para com você. Por isso que mesmo capítulo 3 de Lamentações, só que agora nos versículos 31 e 32 diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Obrigado, Senhor. Salmo 100, versículo 5, último versículo do Salmo 100 diz assim: o Senhor é bom. E aí ele explica por que ele é bom. E aí eu entendo por que eu sou mau. Porque eu posso tolerar você nos seus erros até um certo ponto. Mas chega uma hora que a minha paciência esgota, que as minhas misericórdias para contigo se acabam, que os meus sentimentos de piedade e de bondade se esvaem. Eu fico irado e olha, eu quero cobrar de você, a que custo for, todo o mal que você me faz. Por isso que Jesus diz: vós sois maus, mas ainda assim vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Mas Deus, irmãos, Ele é bom. E sabe por que Ele é bom? Ele termina dizendo assim: o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias! Dura para sempre. Obrigado, Jesus. Amém? Salmo 103, versículo 11. Assim como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Irmãos, pensa bem, chegar para uma mãe, um pai, ou às vezes desesperado, mesmo debaixo do engano, e na hora de sacrificar o filho, dizer assim aqui: o verdadeiro Deus já se sacrificou no seu lugar. E através da fé nele, a praga vai cessar. Não precisa fazer mal nenhum ao teu filho. Você está compreendendo? Você está entendendo isso, meu irmão? Isso é muito maravilhoso. Quem é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É o Deus de toda misericórdia. Salmo 108, versículo 4. Porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia, e a sua fidelidade vão para além das nuvens. Meu irmão, primeira coisa, Ele é o Deus de toda misericórdia. Segunda, Ele é o Deus de toda consolação. Se na ideia pagã, do culto pagão, não há consolação, se eu agravei os deuses, se eu entristeci os deuses, eu preciso recorrer a um sacrifício, não há consolação. Não importa qual é a perda, qual é a dor, não há consolo, não há conforto. O inimigo é terrível, não é, irmãos? Terrível. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Preste atenção nisso aqui. A palavra consolação, a palavra consolo ou consolar,
ela é a junção de duas palavras também do latim. A palavra com e a palavra solo, ou só. Ou seja, preste atenção, com, junto, eu estou com, junto. Só é uno, único, somente. Olha que coisa interessante. No momento em que Deus se coloca como meu consolador, no momento em que Deus se coloca como seu consolador, esse Deus se junta a você que está só na sua dor. Esse Deus se junta a você que está somente você na sua dor, e Ele se junta com você, e Ele se faz um com você. Ou seja, Deus em nossas aflições, angústias e dores, se torna um conosco. Por isso que o salmista diz, Ele é presente, socorro na hora da angústia. Eu sei que você já teve essa experiência de sentir Deus enxugando as suas lágrimas, os seus olhos. Nós pensamos que estamos só, irmãos, mas esse Deus, Ele se coloca junto conosco no momento da nossa dor, no momento da nossa angústia. Esse Deus, Ele faz com que algo aconteça, preste atenção. Nós já tivemos experiência de momentos difíceis da vida, um amigo, um parente, chegar e não dizer nada, apenas nos abraçou. Nós estávamos assim, farrapos, né? Mas aquele abraço transmitiu uma energia, uma força, um ânimo. Então eu quero dizer que você preste atenção que a palavra consolar significa transmitir força, transmitir energia. Você está em angústia, você está em dor, você está em aflição. Eu estou bem, mas eu chego e me uno a você, e as minhas forças eu transfiro para você. Esse é o sentido profundo de ser um consolador. Sentir os braços do Espírito Santo, nosso consolador. O grego, a palavra grego, no grego, para consolação é paraklesis, ou paráclito consolador. Consolação, paráclesis. A palavra paráclesis, ela significa, sabe o quê? Encorajar. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Eu estou esmurecido diante da minha dor. Eu estou desfalecido diante do meu problema. Eu estou desacreditado diante dessa tempestade, dessa intempérie. Eu estou abatido diante dessa perda. Eu estou no pó diante dessa luta. E o Espírito Santo, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se achega e se une a nós para nos encorajar. Obrigado, Jesus. Nos encoraja, irmãos. Então a palavra consolação, que é paráclesis, significa encorajar. Esse Deus não é um Deus que vê você na sua fraqueza, na sua pequenez, na sua debilidade, na sua fragilidade, e Ele te menospreza. Ixi, você não vale nada mesmo, hein? Ixi, você é um fraco. Nossa, você é terrível. Você é incapaz mesmo. Não. Esse Deus chega, por exemplo, um Gideão que está malhando trigo no lagar, morrendo de medo dos midianitas, tremendo de medo dos midianitas, e ele chega para esse Gideão e diz assim: paz seja convosco, homem valente. Paz seja contigo, homem valente. Nós pais já talvez tenhamos cometido esse tipo de erro. Tem pais que cometeram esse tipo de erro.
quando vê o filho na fragilidade, quando vê o filho no aperto, quando vê o filho tremendo diante de uma situação. Você é um medroso, você é um covarde, você é uma mulherzinha, não é isso? Você é um fraco, você não presta para nada. Não, meu irmão, esse Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele chega para você e Ele vê coragem em você, Ele vê força em você, Ele vê capacidade em você, e Ele diz assim para mim e para você: você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Eu te fortaleço. Isso que é ser consolador, isso que é ser encorajador, isso que é ser paráclesis, isso que é ser esse Pai, esse Deus. Não é um Deus que menospreza, não é um Deus que pisa, Ele é um Deus que exalta os seus filhos. Ele exalta os seus filhos. Aleluias! Você está entendendo quem é esse Deus? Não é um Deus que vai fulminar você, meu irmão, porque você é débil, frágil. Não, Ele vai te encorajar e mostrar que você é muito mais do que vencedor. Está lá Josué, abatido, perdido, seu líder morreu, Moisés morreu. Está lá Josué, irmãos. E ele chega para Josué, lá no capítulo 1, versículo 9, e diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde andares. Ele chega para esse Josué abatido e diz: olha, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, porque tu farás esse povo herdar a terra. Diante das perdas, diante dos problemas, nós nos sentimos frágeis, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos desencorajados. Sim ou não, irmão? Nós nos sentimos assim, impotentes, e de repente a gente ouve o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chegando para nós e dizendo: eu sou contigo, não temas porque eu te fortaleço, não temas porque eu te tomo pela mão direita, eu te sustento com a destra da minha justiça. Levantei, sacudi a poeira, porque eu tenho um Deus que é o Deus da consolação. Mas não é aquele Deus que fica passando a mão na minha cabeça, dizendo: tadinho, tadinho, ele é tão frágil, ele é tão pequeno. Não, Ele é um Deus que chega, te abraça e diz assim: filho, tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Filho, tem de bom ânimo, as muitas águas não poderão submergir você. Ele não fica passando a mão na sua cabeça e te consolando: tadinho, tadinho. Não, Ele chega, meu irmão, e transmite a força dEle, o poder dEle, a graça dEle, a presença dEle, a energia dEle, a unção dEle para a sua vida. Esse é o Deus que é o Deus de toda consolação. E Davi entendeu essa revelação, meu irmão. Davi compreendeu essa revelação. Você sabe as agruras que Davi passou, você sabe as lutas que Davi passou, você sabe as perseguições que Davi passou, você sabe os sofrimentos. Aquele homem teve que ficar escondido numa caverna com marginais, a pedra era o seu travesseiro, aquela caverna de chão irregular era seu colchão, meu irmão, sem o que comer, olha, fugindo de Saul para não pecar contra Deus, perseguido por um exército. Mas ele escreve no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
Preste atenção, não pensa no consolo como algo, oh, tadinho, coitadinho. Não, a sua vara, o seu cajado me fortalece, me encoraja, me ergue, me faz crer, e eu vou marchar. Oh, glória! A sua vara e o seu cajado, a sua palavra. Oh, aleluias! Meu irmão, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Eu não sou um coitadinho, eu não sou um Zé Ninguém, não posso coisa alguma. Eu sou filho do Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é Deus de toda consolação. Você precisa de entender isso, meu irmão. Agora vai comigo em Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Temos poucos minutos aqui para a gente ferrar. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lá no capítulo 1 também, versículo 3 também. Versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eita maravilha! Quem é esse Deus que Cristo nos revelou como seu Pai? Ele é o Pai das misericórdias, o Deus da consolação, Ele é o Deus que te abençoa. Quem te abençoa, meu irmão? Hã? Que Deus que te abençoa? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, no presente, agora. Ele tem nos abençoado. Ele não nos abençoou e Ele não nos abençoará. Ele tem nos abençoado. A bênção é agora, enquanto você respira, enquanto você respira, enquanto você respira, enquanto você respira. Ele tem te abençoado. É muito triste quando a gente vê crente morrendo de medo de maldição. É muito triste quando a gente vê crente apavorado com maldição, apavorado com peste, apavorado com praga, apavorado com tanta coisa. Meu irmão, você é abençoado. O seu Deus é um Deus abençoador. O seu Deus é o Deus que te abençoa. E eu vou te mostrar algo aqui na Bíblia hoje, e por favor, receba isso no seu espírito, e viva, e anda, e respira, como um homem, uma mulher abençoado. Até quando você está no deserto, você é abençoado. Olha que coisa tremenda, irmãos. A bênção que Deus impetra na minha vida e na sua vida, ela é irrevogável. A bênção que Deus determina para a minha vida e para a sua vida, ninguém pode tirá-la, ninguém pode cancelá-la, ninguém pode desfazê-la. Quem é esse Deus? É um Deus que quando Ele coloca a bênção na sua vida, não existe no céu, na terra, nem debaixo dela, ninguém que possa removê-la. Vamos chutar Odin, irmãos. Vamos renunciar a Zeus. Vamos largar Moloque e os Astarotes. Vamos esquecer os deuses do Olimpo. Vamos esquecer o grande Deus Monra do Egito. Agora sim, nós estamos conhecendo o verdadeiro Deus. Aleluias. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Eu vou te dar um exemplo. Vai comigo lá em Números capítulo 22. Números capítulo 22.
Olha que texto maravilhoso. Quando Deus abençoa, acabou. Ninguém pode mudar isso. E o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: bendito, seja louvado, seja engrandecido, seja adorado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Oh, glória! Ele tem nos abençoado, irmãos, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos físicas e materiais, elas vêm do mundo do Espírito, da ordem de Deus. Preste atenção nisso aqui. O povo de Israel está atravessando o deserto, indo para a terra prometida. Então os moabitas, Moabe, começa a olhar e ver aquela multidão cobrindo o deserto. Os moabitas temeram, falaram: olha, eles estão destruindo os povos todos, como é que nós vamos fazer? Então Balaque, o rei de Moabe, contratou um camarada chamado Balaão. Esse Balaão era um vidente, um profeta, um feiticeiro, o que você quiser chamá-lo, porque ele tanto amaldiçoava como ele abençoava. Ele tanto servia a Deus como servia o diabo. Ele tanto, depende do preço que se pagava. É muito parecido com nossos dias, não é não, irmãos? E isso também em igreja evangélica, viu? Porque tem gente aí na igreja evangélica que, dependendo do tanto que você paga, ora mais. Unge meia, consagra sal grosso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim. Preste atenção. Balaque então decide, irmãos, que quer amaldiçoar o povo de Israel. Amaldiçoar para que eles adoeçam, enfraqueçam, e ele vá com o exército e os vença. Então ele contratou Balaão, capítulo 22, versículo 6. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Diz assim: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois ele é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Olha o que Balaque fala com Balaão: porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Ou seja, a fama de Balaão, irmãos, esse é bom. Esse aí você pode chamar para fazer o trabalho. Esse aí você pode chamar para fazer o trabalho, porque ele é bom. Quem ele abençoa é abençoado, e quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Aí o Balaão ouviu essas coisas dos anciãos que foram enviados e disse assim: tá, eu vou consultar a Deus e vou te dar uma resposta. Mas a oferta era bem boa. E Balaão ficou balançado. E aí ele foi consultar a Deus. E olha o que Deus respondeu para ele. Você quer ver o que Deus respondeu para ele? Olha, a resposta de Deus para Balaão está no versículo 12. Olha o que Deus diz para Balaão. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. E por quê? O que está escrito aí na sua Bíblia, santo? Como é que é? Porque este é um povo abençoado. Aleluias. Balaão, não perca seu tempo. Vamos trazer aqui para a nossa linguagem, irmãos. Balaão, não perca seu tempo. Não gaste as suas energias. Não gaste as suas forças. Nem vai com esse povo. Sabe por quê, Balaão? Este povo que Balaque quer que você amaldiçoa é povo abençoado. Será que você está recebendo isso aí, meu irmão? Eu fico triste quando eu vejo crente tremendo nas bases. Porque estão me amaldiçoando. Porque estão fazendo algum trabalho para mim. Porque estão isso ou estão aquilo. Meu irmão, você é povo abençoado.
Ah, mas a crise financeira está aí. Ah, mas a doença está aí. Ah, mas olha, a economia está aí. Ah, mas não sei o que, o governo não quer me dar isso. Meu irmão, você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Aleluias. Que coisa maravilhosa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Queridos, mas o Balaão não aguentou, irmãos, que a oferta era boa demais. Aí ele disse, não vou não, olha, Deus falou para mim não ir. Aí o Balaque falou assim, dobra o preço, fala com ele que nós vamos dar dobrado. Tudo que você ofereceu, oferece em dobro. Aí eles voltaram. Tá, então deixa eu falar com Deus. Oh, Deus. E aí, irmãos, o Balaão vai, né? Aí você conhece a história. Sabe o que eu acho lindo nessa passagem, irmãos? É que o Balaão fala assim, tá, eu vou então. Deus falou assim com ele, você vai? Então você pode ir. Você vai? Pode ir então. Vai com eles. Quando ele monta na mula, o anjo do Senhor está em letra maiúscula. Está em letra maiúscula na sua Bíblia. Anjo do Senhor é uma teofania de Cristo. É a presença do Cristo. Fica parado bem no caminho. A mula para. A mula enxergou o anjo. E o Balaão bate na mula. E o Balaão puxa a mula. Bate na mula, e a mula empacou, irmãos. E a mula não sai do lugar, e a mula apanhando, tadinha. Se fosse nos dias de hoje, a gente chamava os protetores de animais e mandava prender o Balaão, que ele estava fazendo uma covardia com a mula. E ele foi ficando irado. E aí, irmãos, Deus abriu a língua da mula, e a mula falou com ele assim, por que você está me batendo? Você não está vendo quem está à nossa frente? Que dia que eu deixei de te servir? Mas olha quem está à nossa frente. Aí os olhos do Balaão abriu e ele viu o anjo do Senhor. Será que você está recebendo a revelação de que o Deus que decidiu te abençoar vai colocar-se no caminho de todos que tentarem te amaldiçoar, vai impedir todos que tentarem te amaldiçoar, vai fazer coisas sobrenaturais, até mula falar, porque o Deus que te abençoou, meu irmão, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Balaão insiste em ir. Ele insiste em ir. E Deus falou, então tudo bem, você vai. E aí o Balaque, todo animado do lado dele, levou ele num ponto, e lá está o povo de Israel, não está sabendo de nada. O povo de Israel não está nem sabendo disso, irmãos. E o povo de Israel está caminhando no deserto. Aí ele se colocou numa montanha. E quando ele começava a abrir a boca para amaldiçoar, ele abençoava. O Balaque, peraí, eu te paguei para amaldiçoar, rapaz, não é para abençoar, não. Você só abre a boca para abençoar o povo. Mas é que Deus está fazendo, é o que Deus está fazendo. Então, não vou te levar em outro ponto. Aí levou em outro ponto. Ele falou assim, faz um altar aqui, o Balaão. Faz um altar. Depois você lê o texto. Fez um altar, ofereceu, não sei o quê. Agora eu vou amaldiçoar. Na hora que ele abria a boca, ele só abençoava. O Balaque, não, você está abençoando de novo. E pela terceira vez. E aí, sabe qual foi a resposta do Balaão para o Balaque? Deixa eu te mostrar. Olha a resposta do Balaão para o Balaque. Números 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Números 23, versículo 8. O Balaque está irado com o Balaão. E aí ele vira para ele e fala assim, olha, não tem jeito de amaldiçoar esse povo. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? E aí, irmãos, o que eu acho mais poderoso, e guarda esse texto no seu Espírito Santo, Santa do Senhor,
E nunca se esqueça de que você é abençoado. Olha aqui que versículo maravilhoso. Vai lá no versículo 20 do capítulo 23. Olha o versículo 20. Então, vamos ler a partir do 18. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, e escuta, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, aleluias, não posso revogar. Não tem como tirar a bênção deles, Balaque. Esse Deus que abençoou esse povo não é homem para mentir, não é filho de homem para arrepender. Ele abençoou e está abençoado, e não tem como remover a bênção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, nos tem abençoado, nos tem abençoado. Cada dia que você respira, cada minuto que você vive, cada milésimo de segundo, meu irmão, você vive como um abençoado, como uma abençoada. Ah, mas o diabo está fazendo, riscando, rabiscando. Tá, mas a bênção que Deus impetrou na sua vida, Ele não pode revogar, Ele não pode apagar. Ah, você foi marcado, meu irmão. Você tem a marca da promessa, você tem o selo da promessa, você tem o Espírito Santo, você é povo dele, abençoado. Não temas, nem te espante, porque o Senhor te abençoou e você está abençoado. Ah, eu perdi o emprego, pastor. Ah, pastor, olha a situação lá em casa financeira. Ai, meu Deus, meu irmão, você é abençoado. Deus transforma a maldição em bênção. Pode ser uma provação, pode ser um deserto, pode ser uma permissão, como permitiu muita coisa na vida de Jó, mas você é abençoado, você mantém-se firme, porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Pai que nos tem abençoado nas regiões celestiais em Cristo, e nós somos abençoados. Eu vou ter que terminar, mas eu tenho que terminar te mostrando algo. Gênesis capítulo 26. Vamos ter que deixar um toque para trás, mas não tem problema, Deus já está falando no seu coração, amém? Gênesis capítulo 26, bem rapidinho, Gênesis capítulo 26. Aliás, vamos no capítulo 25. Gênesis 25, versículo 11. Gênesis 25, versículo 11. Porque tem crente que pensa assim, porque ele está passando por um infortúnio, porque ele está passando por uma privação, porque ele está passando por uma tribulação, porque ele está passando por uma luta, por um deserto, ele fala: Deus não está me abençoando, Deus não está me ouvindo. Meu irmão, Deus não está te abençoando, você não acabou de ler agora? Ele tem te abençoado, Ele está nos abençoando, Ele é o Pai que nos abençoa. Quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou o homem, Ele amaldiçoou a terra. Por causa do seu pecado, a terra vai brotar ervas daninhas, mas o homem Ele não amaldiçoou. Deus não amaldiçoa o homem, Deus abençoa o homem. Compreende isso? Preste atenção aqui, Gênesis 25, quero ler o versículo 11 com você, diz assim, olha, lá em Gênesis 25, depois da morte de Abraão, o que Deus fez? Abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-lahai-roi, uma expressão em hebraico que diz o Deus das fontes ou o Deus que tudo vê. Irmãos, se você habita diante de um Deus que tudo vê, você é abençoado. Depois da morte de Abraão, Deus chamou Isaque e falou aqui, ó, a bênção que estava sobre o seu pai agora está sobre você. Eu te abençoo.
Mas aí você entra no capítulo 26. Olha como é que começa o capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 3. Habita nela, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Meu irmão, o Balaão disse assim para o Balaque aqui, ó, deixa eu te lembrar uma coisa, Deus não é homem para mentir não, meu filho. Muito menos filho de homem para arrepender. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele prometeu levar esse povo para a terra prometida, ele vai levar. Se Jesus prometeu te levar para o céu, ele vai te levar, meu irmão. Ele vai passar por cima do diabo. Ele prometeu te levar para o céu. E você crê nisso? Você crê nisso? Então ele vai te levar para o céu. Aleluias! Ele vai te dar a vitória, meu irmão. Ah, mas as intempéries da vida. Ele abençoou Isaque. Ele falou com Isaque, ó Isaque, eu vou te abençoar. Porque quando Isaque viu que veio a fome, irmãos, que não chovia, ele falou assim, eu vou para o Egito. Lá no Egito tem o rio Nilo, lá no Egito a terra é fértil. Deus vira para ele e fala assim, não, você não vai para o Egito não. Você vai ficar na terra que eu vou te mostrar. E nessa terra que eu te mostrar, eu vou te abençoar. E aí o Isaque, irmão, sabe o que faz? Fica nas terras de Abimeleque, nas terras das Filístias em Gerar, e seco, não chovia. Ali Abraão tinha furado poços, mas os filisteus, ou Abimeleque, tinha entulhado os poços de Abraão. Aí Isaque chama os seus servos e fala, vamos desentulhar os poços que meu pai cavou. Ele desentulhava um, Abimeleque mandava entulhar. Ele desentulhava outro, entulhava de novo. E aí ele foi sendo sempre expulso. Abimeleque não queria. Abimeleque se levantou contra Isaque. E eu te pergunto, mas peraí, Deus abençoou Isaque, que bênção é essa? Não chove, tem fome, terra seca, um inimigo que entulha meus poços. Deus, você não está ouvindo a minha oração. Mas leia todo o capítulo 26 e eu te desafio a encontrar um versículo em que Isaque duvida de que ele é abençoado ou de que ele murmura. Ah, entulhou o nosso poço? Vamos cavar outro. Aí os servos de Isaque trabalhavam, cavavam o poço, minavam a água. De noite os servos de Abimeleque iam lá e entulhavam o poço. Aí ele tinha que ir para outra região, aqui eles vão nos dar sossego. Cavava, começava a plantar, ele ia lá e entulhava os poços. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 26 de Gênesis, que sem ter chovido, Isaque plantou naquela terra seca. E ele colheu a 100 por 1, não perdeu nenhuma semente. Nenhuma semente, meu irmão. Sabe por quê? Porque Isaque sabia, eu sou abençoado. E se eu sou abençoado, não importa se a terra é fértil ou não, não importa se é monte ou vale, se é deserto ou se é manancial, eu sou abençoado. E aí acontece algo sobrenatural aqui na vida de Isaque. Ele cava um poço que ele põe o nome de Reoboque. Esse poço é um poço que eles cavaram na rocha. E ele achou muita água. Você está entendendo, meu irmão? Eu quero profetizar, você vai achar muita água. Mas você tem que estar disposto a cavar poços. De braço cruzado você não acha água. Porque o que a maioria dos crentes faz é quando a luta vem, eles param de orar. Quando a luta vem, eles param de ir na igreja. Quando o problema vem, eles param de crer. Quando a luta, a guerra, a sequidão chega, eles ficam murmurando. Isaque continuou crendo, eu sou abençoado. E aí Abimeleque, irmãos, quando ele percebeu, olha, não tem jeito com esse moço não. Todas as formas que eu tento prejudicar esse moço, todas as formas que eu tento amaldiçoar esse moço, todas as formas que eu tento fazer com que a vida dele fique travada, nada para esse moço. E aí eu quero ler com você no final do capítulo 26, olha aí, para a gente terminar. Final do capítulo 26, versículos 27 ao 29. Agora Isaque está lá,
colheu a 100 por 1, irmãos. Os celeiros de Isaac estão transbordando, os celeiros de Isaac estão cheios. Aí o Abimeleque chega lá na casa dele e bate na porta. Versículo 27. Aí Isaac abre a porta e fala para ele assim: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam, porque foi o Abimeleque e os seus homens: vimos claramente que o Senhor é contigo. Meu irmão, sabe por quê que você é abençoado? Porque Ele é contigo. Você não tem a bênção, você tem o Senhor da bênção. Você tem o abençoador. Vimos claramente que o Senhor é com você, Isaac. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Meu irmão, os teus inimigos não prevalecerão contra ti, porque você é abençoado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, você é abençoado. Oh, aleluias! Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem. Meu irmão, sabe o que Deus permite o inimigo levantar contra você? Só para ele mostrar o poder dele na sua vida, e mostrar o quanto você é mais do que vencedor. Se o Abimeleque não tivesse cutucado Isaac, ele ficava quietinho, naqueles poços de água rasa, que secavam rápido. Sabe por que Deus permite o inimigo levantar? Para você descobrir o seu potencial, para você descobrir que você pode todas as coisas nele, que você é abençoado. Bom, nós só te fizemos bem, Isaac. Quanto mais nós te perseguimos, mais você cresceu. E te deixamos ir em paz. E olha, irmãos, que versículo maravilhoso. Tu és agora o abençoado do Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão olhando para a sua vida e estão dizendo: ele é abençoado mesmo. Olha, ela é abençoada mesmo. O Senhor é com ele mesmo, o Senhor é com ela mesmo. Você está entendendo? Porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Fica de pé no seu lugar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, ficou um ponto aqui para trás, irmãos. O Deus que regenera e traz esperança. Mas deixa eu dizer para você algo. Olhe para mim aqui, para a gente fechar. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo. Você entende isso? O Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação e o abençoador da minha vida. Você é abençoado, meu irmão. Você pode até estar passando por lutas hoje, por provações, e pelo fato de ser abençoado, você não está imune a isso. Jesus disse: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ou seja, eu conquistei a bênção para você, eu conquistei a vitória para você. Você compreende isso? Você é abençoado, nós somos abençoados, porque esse Deus que se revelou em Cristo é o verdadeiro Deus, o Deus que é misericordioso, que te ama, o Deus que é o seu consolador, o seu encorajador, o Deus que quando você cai te põe de pé, quando você tropeça te sustenta, quando você está fraco te carrega nos braços. Ele é o seu encorajador e Ele é o seu abençoador. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado, Senhor, que essas verdades, meu Deus, estejam impregnadas no nosso espírito, que essas verdades estejam alicerçadas em nosso coração, que nós entendamos quem Tu és, Senhor, um Deus misericordioso,
Nada temos e nada somos por méritos. Oh, meu Deus, nada temos, nada somos pela força do nosso braço. É porque a sua misericórdia dura para sempre, e são elas, as tuas muitas misericórdias, as causas de não sermos consumidos. Não estamos de pé porque somos fortes, nós estamos de pé porque somos fracos, e a sua graça, o seu poder se manifesta na nossa fraqueza, e nos mantém de pé, aleluia. Ah, meu Deus, o Senhor é o nosso encorajador, o nosso consolador, o Deus que nos pega nas nossas fraquezas e debilidades, e diz: não temas, porque eu te ajudo. Tem de bom ânimo, e diz: ser corajoso. Aleluias, obrigado, Senhor, porque eu estou contigo. O Senhor é o Deus que nos abençoa, e não há ninguém que possa revogar, mudar essa verdade. O Senhor decidiu nos abençoar, e nós somos abençoados. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a revelação que a única coisa necessária para usufruirmos de todas essas bênçãos é estarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós em Cristo somos mais do que vencedores. Por isso nós queremos te aplaudir agora, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, aleluia, glórias ao teu nome, Jesus, aleluia, glória a Deus, Aleluias.